Oiê, tudo bem? Bora acompanhar comigo algumas montagens do bolo. Hoje não é decoração, são montagens. Depois eu venho com a decoração desses bolos que eu fiz. Então, bora lá. Massa de chocolate, esse primeiro, e o recheio de prestígio. Os dois primeiros são o mesmo sabor, massa de chocolate e o recheio de prestígio. Aí eu venho colocando, corto, né, em 3 partes. Aí venho colocando a massa, logo em seguida uma camada de recheio, molho bem, né, aquela primeira. Eu costumo molhar 2 vezes. Molho primeira vez como se fosse redondo, depois venho molhando ele de novo. Então, sempre molho 2 vezes. E quando o cliente pede mais molhadinho, porque tem cliente que fala, Luiz, eu quero mais molhadinho o bolo, bem molhadinho. Aí eu molho normalmente 3 vezes, porque aí ele fica um pouco mais molhadinho. Mas eu não gosto de molhar muito pro bolo não ficar chorando, né? Tenho medo do bolo ficar chorando, essas coisas, então normalmente eu não fico molhando muito. Só a quantidade que eu sei que o bolo fica gostoso, molhadinho, mas que não fique chorando, né? Aí eu venho fazendo a 2 camadas de massa, 3 camadas de massa, 2 camadas de recheio, né? Nesse primeiro bolo, os 2 foram de massa de chocolate com recheio de prestígio, vocês podem ver aí. Logo em seguida eu venho com o meu carro-chefe aí, que é morango com leite ninho. Aí eu venho colocando aí a massa branca, normalmente é sempre esse combo. Massa branca, recheio de leite ninho e morangos, né? Aí eu venho fazendo aí, vocês podem ver que eu corto o morango no meio, eu não corto ele picadinho. E coloco no meio do bolo, faço um redondinho assim no meio do bolo de morango. E depois venho com o recheio. Eu faço dessa maneira porque eu acho que fica melhor. O bolo não fica chorando, nem nada disso, não fica os morangos assim aparecendo na lateral. Eu tenho a impressão que quando acontece isso, o bolo fica pingando, sabe, chorando. Então eu prefiro fazer dessa maneira. Cada pessoa faz da maneira que acha melhor, né? Eu prefiro fazer dessa maneira, não cortar em pedacinhos muito pequenos. E eu higienizo o morango antes também, né? Antes de colocar aí, eu coloquei ele na água com um produtinho que eu tenho que é próprio para higienizar frutas, verduras, tudo. Deixo um tempinho, depois eu venho lavando ele 2 vezes, deixo escorrer um pouco e logo em seguida eu uso os morangos. Então, eu sempre faço dessa maneira, né? Aí eu venho finalizando esse, que é o de leitinho com morango, da mesma maneira. 3 camadas de massa, 2 camadas de recheio, né? Logo em seguida, venho com o último. Esse último foi de leitinho com abacaxi. Esse daí, eu já misturei o abacaxi no recheio de leitinho, né? Eu apurei, né, bem o abacaxi ali, fiz como se fosse uma geleia. Só que deixei ele ainda com os pedacinhos, não deixei ele virar totalmente uma geleia, assim, pra derreter todo, né? Então, deixei os pedacinhos. Aí, depois, deixa escorrendo numa peneirinha, pra poder descer toda a aguinha dele. E, por último, coloco, mistura ali no recheio, né? E aí, fiz da mesma maneira dos outros. 3 camadas de massa, 2 de recheio, né? E a forma de molhar da mesma maneira, molho 2 vezes cada massa. Cada pedacinho de massa que eu coloco, eu molho 2 vezes, né? Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. E até a próxima. Tchau!